bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa reflexão do dia. Todas as manhãs devemos agradecer a Deus. Afinal, acordamos com vida, saúde, lar, alimento em nossas mesas e, o melhor, com forças para lutar e vencer os desafios diários. Que assim seja, né, galera? Pessoal, nas últimas aulas, então, viemos falando sobre renascimento, sobre o renascer, né? E hoje nós vamos tratar do capítulo 7, material didático lá impresso, página 108 a página 119, que fala sobre renascimento cultural, né? O título já dá a ideia aí, né? Se o renascimento é o renascer, é nascer de novo, e cultural está relacionado à cultura, então, teoricamente, né, o nosso capítulo vai estar falando sobre uma cultura que está renascendo, uma nova cultura, uma cultura diferente daquela que se vivia, tá? Então, renascimento, movimento artístico e cultural que modificou a maneira de homens e mulheres pensarem sobre sua própria existência e expressarem essas concepções, tá? É o movimento artístico e cultural, então, que surgiu na Itália, e a partir desse momento, então, as pessoas veem de forma diferente, né, a arte e a cultura. Renascimento, nascer de novo. Então, movimento de inspiração greco-romana na antiguidade, ou seja, é um movimento, essa arte que se tem nesse período, é uma arte inspirada lá na arte grega e na arte romana, que são, né, povos da antiguidade. E com essa inspiração greco-romana, de certa forma, a Idade Média, aquela, né, que a cultura toda é controlada pela igreja, vocês vão ver isso no material de vocês, na atividade do Você é o Historiador, tem a imagem, né, de uma produção de Idade Média e uma produção renascentista. Então, a comparação entre essas duas formas aí, né? Então, a Idade Média deixa de existir aí. É uma inspiração, é um renascer lá daquela arte da antiguidade, tá? O que contribuiu para esse renascimento cultural? Mudanças que contribuíram para o renascimento cultural. O aumento do poder da burguesia e ampliação dos centros urbanos. Lembra lá? Renascimento urbano, renascimento comercial, né? Com o renascimento urbano, se amplia os centros urbanos, se amplia as cidades, né? Esse povo na cidade, né? Aumenta. O aumento do poder da burguesia é o quê? Os burgueses, com o renascimento comercial, vão aumentar, né? Vão ter dinheiro com isso, com esse comércio marítimo que eles estão fazendo, e eles passam a, como é que eu vou dizer? Eles têm anseios em serem conhecidos. Se uma família é uma família bem-sucedida, uma família rica na cidade, ela quer, de uma outra forma, estar aparecendo, né? Ela quer ser famosa, digamos assim. E nesse período, acaba acontecendo isso. Tá? Esses burgueses, uma forma de status social deles e tal, eles vão praticar o mecenato, eles são os mecenas, tá? Família Médici é a família mais famosa na prática do mecenato na Itália, tá? Mecenas, ou a prática de mecenato, é o que? De patrocínio. Então, até hoje em dia, nós temos os times de futebol. Times de futebol têm patrocinadores, são os mecenas. Agora, nesse período aí da quarentena, né? Um programa aí que bombou, né? Que não tem nada de útil, né? Só tem porcaria. Mas é o BBB, né? É um programa que é cheio de patrocinadores, cheio de mecenas ali, né? Essas empresas patrocinando esse programa lá da TV. Qual o objetivo delas? É que enquanto você está assistindo o programa, você está vendo o nome daquela empresa. Um jornal,
né? O jornal não tem o nome de várias empresas lá na capa, tem a manchete no jornal e tal, não tem várias empresas na bordinha, assim, por baixo, no rodapé? É uma prática tipo de mecenato também, né? Para você ser conhecido, para você se tornar famoso. E essa é uma das condições daquela época, tá? Que contribuiu para esse renascimento cultural, então. Tá? Quais eram os valores desse renascimento? Humanismo, tá? Os pensadores da época ficaram conhecidos como humanistas, tá? O lado humano, o homem, a pessoa, tá? Universalismo, um artista da época ele não tinha uma única, um único domínio, digamos assim, não era uma única técnica que ele sabia. Ele tinha um conhecimento universal, ele era inventor, ele era escultor, ele era pintor, ele tinha vários conhecimentos assim. Antropocentrismo, essa é uma assim bem, né? O homem passa a ser o centro das atenções. Então, marca totalmente o contrário do que era a Idade Média, né? Onde é que Deus é o teocentrismo, Deus é o centro das atenções, tá? Então, o antropocentrismo é uma característica totalmente diferente da Idade Média. Todas são, né? Mas ali o antropocentrismo vem a oposição do teocentrismo da Idade Média. O uso da razão, então a questão de racionalidade, de não ter explicações somente, digamos assim, pela fé em si, mas ser racional nas suas decisões, nas suas medidas, nas suas criações, né, nesse sentido. O individualismo, ter uma característica daquele artista, ter uma característica daquela pessoa, né? E a ideia de tempo, né? Se você, como é que eu posso dizer essa expressão da ideia de tempo? O que era, o que vai ser, né? As mudanças em si, tá? O renascimento na arte. A arte estava entre as áreas mais influenciadas pelo Renascimento. No campo das artes plásticas, por exemplo, surgiu uma nova estética na pintura e na escultura. Os contornos do corpo humano passaram a ser mais valorizados. Além disso, as pinturas evidenciavam a perspectiva. Diversos temas estavam presentes nas obras dos pintores e escultores renascentistas, principalmente a natureza, religião e mitologia. Artistas renascentistas. Então, nós temos aqui Rafael Sanzio, a Escola de Atenas, Michelangelo, com a escultura de Pietà lá em cima do Davi, e a pintura da Capela Sistina, teto da Capela Sistina, né, uma obra bem famosa aí. O Sandro Botticelli, a Primavera, né, o naturalismo ali. E o Leonardo da Vinci com a Mona Lisa. Aqui nós temos a questão do Michelangelo, né, que o prof falou que ele característica, o valor do universalismo, né, a questão da escultura, né, a questão da pintura, da perspectiva na pintura, que é uma característica, aqui também a perspectiva, né, nessa produção aqui que ele vai estar usando, a valorização do corpo, que a prof falou, né? O torneado do corpo começa a aparecer, algo que lá na Idade Média, né, as imagens são todas cobertas, tampadinhas aí, né? Não tem pernas de fora, não tem, né, torneados. Na literatura. No campo da literatura, os temas mais recorrentes se relacionavam aos sentimentos e à natureza dos seres humanos. Muitos escritores abordaram o amor, o ódio, as angústias e as incertezas, sempre valorizando características próprias à realidade humana. Eles também faziam críticas à igreja, às superstições e aos problemas sociais. Os principais escritores foram Luís de Camões, Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Luís de Camões é o autor de Os Lusíadas, uma obra bem famosa. O Miguel de Cervantes é autor de Dom Quixote de la Mancha, que é uma história que ironiza, né, os cavaleiros medievais, lá, os cavaleiros templários, digamos assim, né?
E o Shakespeare, que tem lá a obra super famosa, né? Romeu e Julieta. Então, são obras, né, criações daquele período que nós temos até a atualidade ainda, tá? O Renascimento nas ciências. Então, existia, de certa forma, os ciências, aí bem o cientificismo, né? Experimentar, eu vou observar e vou buscar pela razão, né, os meus resultados. Não vou ficar com as explicações religiosas, as explicações míticas. Eu vou fazer um experimento, eu vou ficar observando ele e eu vou produzir uma conclusão para isso, tá? Dentre esse renascimento das ciências, então, Leonardo da Vinci, que aparece com uma obra bem famosa aí do homem virtuoso, né? Quando ele coloca as medidas, as proporções e tal. Nicolau Copérnico, né? Que vai criar a teoria que a Terra e os planetas giram em torno do Sol, para derrubar a teoria geocêntrica, né? Ele cria a teoria heliocêntrica, e o Galileu Galilei que vai complementar essa teoria do Nicolau Copérnico. Tanto Galileu Galilei como Nicolau Copérnico acabam sendo discriminados em si, né? Pelas pesquisas que eles fazem, porque elas são totalmente contrárias ao que a igreja estava propondo. As atividades que eu deixo para vocês nessa semana ler lá o capítulo 7 do material Renascimento Cultural e realizar 2 exercícios. Você é o historiador, na página 114, e a questão invertida na página 116. A atividade da semana, para vocês estarem me enviando, vocês vão copiar um texto que vai ser disponibilizado lá em arquivo no AVA e fazer os exercícios propostos naquele texto lá no caderno de vocês, tá? E aí, vocês veem como vocês vão estar me enviando, provando que vocês concluíram essa atividade, beleza? Vocês têm a semana para fazer, até a próxima quarta-feira tem que estar entregue já. E na internet vocês vão acessar o link lá para rever a aula lá do poliedro que está falando sobre renascimento cultural. Beleza, galera? Até a próxima semana. Fiquem bem. Já o renascimento nas ciências se busca nesse período do renascimento, então, o cientificismo, né? Tudo explicado através da ciência. Então, vai se fazer o quê? Se experimenta uma situação, você observa essa situação e você vai buscar pela razão, né? Esse experimento, você vai ficar repetindo ele, como se fosse criar teorias, digamos assim, né? Então, tem a experimentação, você vai ficar observando esse experimento que você está fazendo e você vai criar uma teoria sobre esse experimento, sempre com uma explicação racional e não uma explicação religiosa como era da Idade Média, tá? Nesse período nós temos, o livro apresenta aí 3, né, cientistas. O Leonardo da Vinci, né, com essa obra bem famosa, o homem vitruviano, né, devem ter estudado, já devem ter ouvido falar lá na aula de arte, alguma coisa assim, né? O renascimento cultural é um conteúdo de arte, na verdade, né? Nessa obra, o Leonardo tenta mostrar a proporcionalidade do corpo, tá? Um outro é Nicolau Copérnico, tá? Nicolau Copérnico vem com a teoria heliocêntrica, tá? Onde ele consegue derrubar, digamos assim, a teoria geocêntrica, que era a teoria defendida na Idade Média, que dizia que a Terra era o centro do universo, tá? E ele vai dizer o contrário. Então, que o Sol, aqui nessa imagem tem, né, o Sol como centro, e a Terra e os outros planetas girariam em torno do Sol. Galileu Galilei vai continuar depois essa pesquisa do Nicolau Copérnico, ele vai conseguir então comprovar essa teoria, porém ele acaba sendo julgado pela Igreja Católica e ele tem que se retratar dizendo que essa teoria não é uma teoria real. Ele acaba ficando recolhido, né, ele precisa se retratar. Então,
Acabou a Idade Média, mas né, para algumas situações a igreja ainda vai tentar manter o seu poder, né? Uma outra invenção desse período também do Renascimento Cultural é a criação da prensa móvel, o Johannes Gutenberg, tá? Aí a partir disso, todas essas pesquisas elas passam a ser impressas e tudo, né? Então aumenta a divulgação dessas novas teorias. Atividades para essa semana. Então, fazer a leitura do capítulo 7, fazer a atividade Você é o Historiador, página 114, e a questão invertida na página 116. Tem uma atividade para vocês que vai estar disponibilizada lá no arquivo do AVA. Vocês vão copiar o texto que tem lá e fazer o exercício. Copia o texto para o caderno e depois copia os exercícios e responde no caderno, ok? E vão lá no site do Poliedro e assistam, revejam lá a videoaula que fala sobre o Renascimento Cultural. Beleza, galera? Um abração a todos e cuidem!